Olá, graça e paz, esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, é o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pecado do adultério, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Antes disso tudo, dê like, compartilhe os nossos vídeos. Vamos à oração. Glorioso Deus e soberano Pai, mais uma vez nós nos reunimos aqui no canal Uma Visão Além, para que possamos orar, clamar, buscar a Tua presença, em nome do Senhor Jesus, apresentando todos os necessitados, todos aqueles que clamam pelo Teu nome, aqueles que têm sede de justiça, fome da Tua presença, sede da Tua presença, porque a Tua presença, meu Deus, é o poder de Deus para a salvação dos homens. O Evangelho, que é o poder de Deus, é aquilo que foi feito na cruz para nos comprar com sangue. Eu quero orar por aquela pessoa que se encontra triste, acorrentada pelos demônios, dominada pelos vícios, que o Senhor possa libertar esta vida da opressão, das drogas, do crime, do álcool, dos jogos, da prostituição, de trazer vida. Apresentar, Senhor, os pais, os filhos, a família, o campo missionário, os missionários que estão ganhando almas nas nações. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, levantar uma geração de homens e de mulheres para fazer missões na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, nas Américas, porque ainda há muitas almas que precisam ser evangelizadas, Senhor, porque quantos já morreram e desceram à sepultura sem a salvação. Mas o Senhor, que é maravilhoso, que é compassivo, que é misericordioso, estenda, Senhor, a Tua mão misericordiosa, o ser longânimo que Tu és, dando-lhe mais chances aos que nos ouvem, ó Deus, aos desviados, aos afastados dos Teus caminhos, que eles possam, ao ouvir a Tua palavra, ao ouvir a mensagem de salvação, se converterem, renunciando o mundo e tudo o que neste mundo há, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles. É o que nós pedimos. Eu repreendo a enfermidade do corpo, da alma, a angústia, o desespero, a depressão. Repreendo as obras do maligno e que sejam libertos e curados no nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Amados, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à mensagem de hoje, uma mensagem que é um tema doutrinário, porque é um tema do qual nós vamos falar sobre um pecado gravíssimo chamado adultério. Porque o adultério ele é um pecado realmente tenebroso. Vamos à mensagem de hoje. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. O adultério começa na cobiça, onde o adultério começa. Vamos ao que interessa aqui. Mente e coração. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos promoverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não é errado achar atores, atrizes e outras pessoas bonitas, ou querer ter coisas da moda e de última geração. O problema está quando passamos a viver para isso e começamos a fazer de tudo
para ter o que queremos. Partida. Cobiçar vai além de querer. É não conseguir tirar os olhos e o pensamento do alvo do sentimento e fazer de tudo para ter o que se quer. E é esse sentimento que leva ao adultério e que destrói tantos lares e vidas. E ele, em si, já é pecado. Primeiro, o que é o adultério? Você sabe definir o que é o adultério? A Bíblia define adultério como relação sexual de uma pessoa casada com outra, fora do casamento. Como a televisão tem tratado esse tema? De forma positiva ou negativa? Vamos ver. Por que Deus proíbe o adultério? O sexo dentro do casamento é abençoado e une os dois indivíduos, preparando-os para formar uma família, que é a base do corpo de Cristo. Por isso que Deus proíbe o adultério, porque se preocupa com as pessoas e com a igreja. E Ele sabe que o adultério só traz infelicidade. Leia lá em Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 25. Onde o adultério começa? O adultério começa, meus queridos, muito antes da traição em si. Ele começa com a cobiça, com o olhar o outro e desejar. Muita gente diz: olhar não arranca pedaço. Na verdade, o simples olhar de relance ou casualmente não arranca mesmo. Mas se você tem uma amiga ou um amigo, no caso dos garotos, que tem um namorado lindo, namorada linda, e você não consegue parar de olhar para ela ou para ele, ficar pensando nele ou nela o dia inteiro, sempre dá um jeito de conversar com ele ou com ela, você vê, está bolando um plano para roubar o namorado ou a namorada daquela outra pessoa. Não é adultério, porque eles não são casados. Então não há problema. Será que não há problema? Jesus não disse que aquele que cobiçar já pecou? Eles podem não ser casados. Se você não está destruindo uma família, mas você estará magoando um amigo e abrindo precedentes em sua vida. E se isso se tornar uma fonte de tendência ou hábito, como será o seu futuro? Percebe? Então a cobiça de bens materiais. Nós podemos cobiçar também coisas dos outros. Isso leva a outro mal, o furto, a inveja ou a ganância. Como já vimos, não é ruim querer ter as coisas, mas nunca podemos invejar o outro e querer roubar o que o outro tem. Então, como evitar a cobiça? Leia Mateus capítulo 5, verso 29 e verso 30. Se você olhar para alguém com cobiça, você deve ir ao médico e pedir a ele que arranque seu olho. Não é bem isso? Arrancar o olho significa que devemos nos afastar daquilo que está despertando a cobiça em nós. E como fazer isso? Primeiro, ore, ore, ore. Ore mais um pouco. Encha a sua mente com pensamentos relacionados a Jesus. Leia um livro, por exemplo, um livro da Bíblia, com algum tema sobre o assunto. Converse com seus pais ou professores na escola dominical sobre o sentimento de cobiça com relação a alguém ou alguma coisa. Ou principalmente, afaste-se do que lhe está causando tal sentimento. Pit stop, queridos. Quando Davi cobiçou Betseba, ele já tinha pecado. Mas a história dele poderia ter sido diferente se ele não tivesse cedido a esse desejo. Deus perdoou o pecado de Davi, mas ele teve que aguentar as consequências. A chegada, a família é muito importante para Deus, tanto terrena como a família na fé. Devemos respeitar e amar os nossos pais terrenos e amar os nossos irmãos da igreja, que são parte da nossa família celestial. A Bíblia e a família. Nesta semana você terá 2 desafios. O primeiro, ligar ou mandar um e-mail para uma pessoa da igreja diferente todos os dias, que não seja do seu ciclo de convivência. Sabe, aquele irmão com quem você nunca conversa? Bem, que tal ligar para ele? Conhecer melhor o seu irmão. Ou o outro é orar pelos membros da sua família que ainda não fazem parte da família da fé. Essa parte é muito importante. Quem não quer ver a sua família terrena inteira lá no céu? Para você,
A família é tema frequente em filmes, seriados, desenhos e novelas. Isso demonstra a importância. Você chegou a assistir alguma coisa sobre família? Por isso que é importante. Que Deus te abençoe e te guarde, querido. O adultério é pecado e é pecado grave, porque é um pecado no templo do Espírito Santo. Fujamos das obras da carne. Vamos nos encher mais do céu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com esta palavra, que Deus te dê vitória com esta palavra. O adultério parte da destruição de uma família. Dê voz a Deus e não dê voz à traição. Graça e paz.